Fala a verdade, né? Quando começa a obra, a gente fica meio doido. É um monte de coisa para administrar, é fornecedor, é mão de obra, são os materiais que você tem que comprar, que você tem que escolher, e aí chega no final da obra e você pensa, puxa vida, por que eu não fiz aquele negócio? Ou então, eu queria fazer agora, será que vai dar muito trabalho? Mas, gente, como é que você sabe disso? Eu já falei pra você que eu leio mentes, jovem gafanhoto. E no vídeo de hoje eu separei 10 itens que as pessoas pensam só no final da obra e que muitas vezes para fazer depois da obra pronta pode trazer um prejuízo danado. Meu pai do céu! Vem comigo, jovem gafanhoto, que eu não vou deixar você vacilar nisso não. Fala pessoal, tudo bom? Muito se fala aí sobre erros de decoração, decoração fora de moda, como escolher um acabamento ou outro, mas e quando você esquece uma coisa importante na sua obra e quer fazer só depois que ela tá pronta? E aí tem um retrabalho danado, pode ter desperdício, vai te dar uma baita dor de cabeça. Ih, meu filho, aqui em casa você tropeça e você acha um item desse. Mas não pode ser assim, jovem gafanhoto. Por isso que eu vou separar aqui, 10 itens que vocês geralmente esquecem e deixam só pro final da obra e que pode trazer um prejuízo pra fazer isso depois, sabe? Mas antes eu quero te pedir aquela ajuda de sempre, por favor, deixa aquele joinha, um like para esse vídeo chegar para mais gente no YouTube, pra gente ajudar outras pessoas que assistem aqui os vídeos. E se você puder me ajudar também, gente, não esquece não, se inscreve no canal, tá? Tem gente que assiste todos os vídeos aqui e não se inscreve. Ou então você que tá chegando aqui agora, dá essa força pro nosso canal crescer. A gente faz os vídeos aqui, gente, há mais de 5 anos com muito carinho. A gente não vende nada, não tem patrocinador, não tem nada aqui. É só conteúdo para ajudar vocês. Se vocês puderem me ajudar, eu agradeço de coração, tá bom? Então vamos aqui para o item número 1, que as pessoas se esquecem bastante, é o registro de gaveta e os acessórios no banheiro. Todo mundo fica preocupado aí com os revestimentos, com piso, com bancada, com cuba, com o tipo de box. E esses acessórios, de modo geral, as pessoas esquecem que existe, né? Aí depois fica como? Ai, meu Deus do céu, onde é que eu boto o porta-toalha? Onde é que eu vou botar a papeleira aqui? Ei, eu não falo assim não, eu, hein? O pior, pessoal, é que muitas vezes o banheiro é pequenininho e a falta de um lugar específico para cada uma dessas coisas pode realmente te prejudicar bastante. Por exemplo, um local para você colocar uma toalha de rosto. Às vezes você não planejou direitinho onde ela vai ficar e ela vai ficar em cima de um interruptor que está do lado da sua bancada. Pode ser ainda que o porta-toalha fique num local onde está atrapalhando a sua circulação, até por conta da altura dela, né? Ela fica ali a mais ou menos 1,20 m, 1,40 m do piso. Então, assim, é muito importante você pensar nesses itens, pessoal, desde o comecinho. Por exemplo, uma papeleira. Se você tem pouco espaço do lado ali do seu vaso sanitário, ela pode trabalhar embutida na sua marcenaria, que fica muito legal. Ou então, se você não tem um local para botar a toalha direitinho, pode ficar ali na frente da sua bancada, ou até mesmo alguma prateleirinha em cima do seu vaso sanitário. Outro item que a pessoa esquece que existe é o registro de gaveta, que é aquele registrozinho que fica um pouquinho mais alto no banheiro, sabe? Ele serve para você fechar a água de todo aquele ambiente, para fazer uma manutenção, alguma coisa do tipo. E muitas vezes ele fica ou dentro do seu shaft ali, ou até mesmo fora dele. E aí quando a pessoa não planeja direito, às vezes ele fica ali, na frente de um espelho, ou então até num lugar que você queria esconder, mas não conseguiu. Ele fica a uma altura ali, pessoal, a mais ou menos 1,80 m e 1,90 m. Então é importante você pensar onde você quer, que às vezes dá até para você esconder dentro de um armarinho, que fica muito legal. Segundo item que as pessoas deixam para decidir se elas querem ou não, mais pro final, na obra, alguma coisa assim, que acabam se arrependendo depois de ver o trabalho todo que dá para ter que fazer aquilo ali. São algumas instalações, como é o caso, por exemplo, se você quer colocar energia fotovoltaica, quer botar ali, por exemplo, um aquecedor solar com boiler, ou um aquecedor de modo geral, que você tem que botar ali tubos de água quente, quer botar uma coifa, quer fazer automação na sua casa, quer pôr uma cisterna, porque assim, você precisa fazer obra para essas coisas existirem. Tanto a parte de infra, né, alguma coisa que vai ficar embutida nas suas paredes, como a própria movimentação de terra, no caso de uma cisterna, pessoal. Então imagina a sua obra pronta para depois você decidir que você quer um desses itens aí. Mas eu não sei se eu vou querer botar isso não, Ralph. Mas pode ser que algum dia você queira, jovem gafanhoto. Então é muito mais fácil você investir nisso agora do que fazer isso depois que a obra está construída. Inclusive, mesmo que você não faça, se um dia você quiser, por exemplo, comercializar essa casa, saiba que ela vai ficar mais valorizada, né, no mercado se ela já tem ali toda uma infra pronta para receber algumas dessas coisas. Eu já até fiz um vídeo aqui com algumas decorações que desvalorizam a sua casa. Se você quiser dar uma olhadinha, tá aqui no card, aqui na descrição. Para você fazer uma energia fotovoltaica, você tem que se preocupar até mesmo com a inclinação do seu telhado, o desenho dele, para que você consiga otimizar de fato, por exemplo, uma placa dessa. Se você quer, por exemplo, utilizar a automação, vai ter que ter algum cantinho da sua casa para ter uma central, um rack ali com os equipamentos. Se é uma coifa que você vai utilizar, como que ela vai passar? Ela vai passar pela sua laje, vai sair pelo telhado? Ou ela vai sair, por exemplo, num duto na sua fachada? Como que vai ficar esse acabamento? Como vai ser a parte estética da sua fachada com esse duto saindo ali? Vai ter um aquecedor? Você vai pensar, por exemplo, nas tubulações de água quente, que são diferentes? Ou seja, tem um monte de coisa
coisa aí que não dá simplesmente para você depois sair fazendo que a obra tá construída. Ah, Ralph, dá sim pra fazer umas adaptaçãozinhas ali que dá pra fazer. Ó que os antigos espíritos arquitetônicos vão puxar seu pé de madrugada, hein? Não dá bobeira, pessoal. Planeje essas coisas desde o comecinho da sua obra. Fez lá o projeto arquitetônico, antes mesmo de fazer o projeto de estruturas e tudo mais, já procura essas empresas aí de energia solar, uma empresa, por exemplo, de automação, porque eles já vão direcionar no projeto de arquitetura onde essas coisas vão ficar. Porque quando você fizer os outros projetos complementares de instalações hidráulicas, elétricas, essa coisa toda, muitos desses projetos vão ser impactados com essas escolhas desses equipamentos que a gente está falando. Terceiro item que você pode se arrepender amargamente se você deixar para fazer depois da sua obra aí é o rebaixo de gesso. Sim, até dá para você fazer um forro de gesso, um rebaixo ali, né, depois que o ambiente está pronto. Só que é bom você saber que, por exemplo, se for com gesso plaquinha, desse que é mais barato, você vai fazer uma sujeira danada. Ou então, se for com gesso acartonado, mesmo que não faça tanta sujeira, você vai ter o cavalete andando ali em cima do seu piso, um andaime que pode estragar, pode arranhar o seu piso sim. Então você vai ter que gastar para fazer a proteção. Fora que na hora da pintura também vai ter sujeira, vai ter massa, vai ter lixa. Se você tiver algum revestimento nessa parede aí, você vai perder um pouco da paginação ali em cima e pode não ficar muito legal. E pior, imagina se você fez um armário planejado que tá indo bonitinho do chão até o seu teto. Ah não, Ralph, eu ia fazer um forro depois, meu pai do céu. Não faz isso não, você vai se arrepender feio aí, hein? Se é um ambiente que você já pensa em ter um forro de gesso no futuro, já faz ele logo. Ou então, no caso desse armário aí, pessoal, faz ele com uma altura mais baixa para você prever aonde você quer botar esse forro depois. Quarto item que as pessoas não percebem, mas que precisam tomar algumas decisões e às vezes só vão tomar essa decisão depois que a obra já está em andamento, é que você possui ambientes que têm desníveis. É o caso, por exemplo, de um banheiro. Ele costuma ser 2 centímetros mais baixo do que, por exemplo, o seu corredor e o resto da sua casa. Por questões de limpeza, né? Porque você joga água ali, tem aquela coisa toda, para você evitar que essa água saia do banheiro, ou então pegue na sua porta, acabe estufando. Ou então, quando você tem o acesso da sua casa, da garagem, alguma coisa assim, a parte externa costuma ser um pouco mais baixa. E aí, muitas pessoas têm aquele sonho de ter o mesmo piso na casa toda e quando se deparam com algum desnívelzinho desse, o que tem que acontecer? O quê? Tem que botar ali uma soleira ou então um filete. Birosca! Pois é, você vai sofrer amargamente. Então é importante você saber que tem ambientes que possuem desníveis. E com uma pedra, pessoal, para você fazer esse acabamento de soleira ou de filete, é melhor do que você fazer com porcelanato, porque você consegue ter ali um polimento, um acabamento na superfície, igualzinha nessa lateral que vai ficar aparente. Já com piso, você não consegue fazer isso. E nessa hora aí que as pessoas ficam toda confusas, né? Será que tem que combinar essa pedra com a bancada, com o peitoril, com isso, com aquilo? E a verdade é que não. Essa soleirinha e filete tem que combinar com o seu piso. Não tem nada a ver com essas outras pedras, não. Só que você tem que tomar cuidado. Se tiver um desnível muito grande, né? Se você colocar uma soleira ali que é muito parecida com o seu piso, pode causar um certo acidente. A pessoa pode tropeçar, pode cair. Eu já fiz um vídeo aqui no canal também sobre decorações perigosas, pra você tomar cuidado. Inclusive, essa questão do desnível eu falei lá. Vou deixar esse vídeo aqui em cima no card, aqui na descrição, tá bom? Quinto item aqui, que se você deixar pra fazer depois, você vai perceber a lambança que você fez, é o ar-condicionado. Pessoal, para ter um ar-condicionado split, sabe, daquele na nossa casa, a gente precisa de quê? De dinheiro. Também, mas também tem a parte de infra dele, que para isso você tem a parte elétrica, você tem ali a parte também de dreno, né, que você precisa passar pela sua parede, às vezes por um contrapiso até chegar num ralo. Você não pode jogar esse caninho para sua fachada não, tá? Tem também a tubulação de cobre, né, que você geralmente leva até onde vai ficar aquela máquina condensadora na parte externa da sua casa. Ou seja, tem um monte de coisa que precisa passar ou por dentro da sua parede ou até mesmo pelo seu contrapiso. E imagina a sua casa prontinha, com um piso bonitinho, as paredes pintadinhas e você querer botar esse troço depois. Eu não ouvi o que eu ouvi? Por isso, pessoal, que se você pensa em algum ambiente para ter um ar-condicionado, ou até mesmo no futuro, faça essa infraestrutura toda para ele. Tem umas caixinhas pretas hoje em dia que elas ficam embutidas na parede, elas são bem discretas, você nem vê que elas estão ali. E no futuro, quando você quiser instalar o ar-condicionado, é só descascar ali onde ela está e fazer a instalação, sem problema nenhum, sem nenhuma quebradeira. Olha que beleza! Sexto item que as pessoas costumam deixar para depois, e eu sei que esse aqui não é todo mundo não, tem gente que gosta desse item tanto quanto eu, que são as fachadas. Mas a maioria das pessoas pensa aí toda a parte interna da casa, bancada, cozinha planejada, closet, e a fachada vai ficando pro final. É o que der, coloca nela lá. Fica ali uma fachada com um pilar meio perdido, ou então uma fachada quadradona, sem vida, sem nada. O que não precisa ser assim, pessoal. Você pode fazer uma fachada bonita e ainda gastando pouco. Ah, que caô bravo é esse aí, menino? Não dá não. Dá sim, e eu posso provar, tá? Eu já fiz um vídeo aqui no canal exatamente sobre esse tema, para você economizar na sua fachada, criando volumetrias, revestimentos e um monte de coisa legal. Vai
vai ficar aqui no card e aqui na descrição também. E tem gente que até pensa numa coisinha para fachada, mas não pensa em quê? Na fachada de muro, que também tem que ter uma conexão com a sua fachada. Ou então as pessoas não pensam onde vai ficar um poste, um medidor, uma caixinha de correio, o modelo do seu portão, enfim. Pessoal, essas coisas precisam se comunicar porque elas estão fazendo parte da sua fachada como um todo. Os medidores, o poste, ele precisa ficar o mais discreto possível ali no cantinho. Enquanto o seu portão, é interessante que ele combine com as suas esquadrias, com as cores, com os modelos que você quer. A própria cor do seu muro ou o revestimento que você coloca, ele precisa combinar com a fachada ali da sua casa como um todo. E você também pode utilizar elementos para valorizar ainda mais essa parte externa aí, como iluminação, paisagismo. A fachada também é um elemento muito importante da sua casa. Não deixa para depois não, tá legal? Sétimo item aqui de coisas que você deixa para pensar depois e se arrepende amargamente. Na verdade, esse aqui é um compilado de vários, né? Porque a gente vai falar aqui da cozinha planejada e de várias coisas que você pode ter nela ali, tanto acessórios, eletrodomésticos e tal. Eu sei que cozinha, pessoal, é o local mais difícil de se projetar de uma casa, porque além de nós querermos que fique bonito, funcional, ele também é um local de trabalho e tem muitas coisas ali que precisam ter, como eletros, portáteis, alguma coisa do dia a dia que facilita a nossa vida. Sem falar que é um ambiente caro pra dedéu pra fazer. Aí você imagina, tá tudo prontinho, aí vem uma vozinha do além ali no seu ouvido que fala assim, ó, faz uma lava-louças, por que você não fez isso antes? Ui, sai daqui, voz, eu, hein? E se você decide escutar essa voz depois, você faz o quê? Você vai chorar, porque tem um monte de coisa pra fazer ali. Pra ter uma lava-louça, por exemplo, você tem que ter um ponto elétrico, tem que ter um ponto de esgoto, tem que ter um ponto hidráulico. Às vezes você vai querer um triturador também, precisa de um ponto elétrico ali embaixo. Quer botar uma torre de tomadas? Tem que ter o ponto ali embaixo. É uma calha úmida? Também tem que ter o ponto ali de esgoto que vai sair. E nem precisa ir muito longe, não. Às vezes até em cima de uma bancada, alguma coisa, você quer ter um local específico para um liquidificador, para um air fryer, uma cafeteira. E às vezes precisa ter uma tomada dedicada para ela naquele cantinho. Tem um vídeo aqui no canal também com 14 itens, acessórios e coisas assim que podem facilitar muito a sua vida numa cozinha planejada. Dá uma olhadinha, vou deixar também no card na descrição, para você ver ali se tem alguma coisa daquelas que você já quer investir logo de cara. Porque para fazer depois da cozinha pronta, pessoal, vai dar dor de cabeça. Algumas até dá para fazer uma adaptaçãozinha aqui e ali, linkando, por exemplo, no seu sifão lá da pia. Só que não é sempre que isso é possível. Olha só, você me dando as ideias erradas aqui, ó. Agora eu quero botar essas biroscas na minha casa. Se tiver no momento certo da sua obra, corre lá que ainda dá tempo. O oitavo item que as pessoas se esquecem, esse daqui é um que sempre fica para depois, é o galão de água, né? Ou o purificador, o filtro que você vai utilizar. Muitas vezes você fica com um elemento desse na sua decoração meio perdido, ou até mesmo em cima da sua bancada, ocupando um espaço. E numa cozinha pequena, às vezes, isso aí é muito prejudicial. Então, se você estiver falando de um purificador, esse aí é até mais fácil, né? Você pode colocar suspenso na sua parede, dentro de um nicho, que fica até bonito. Agora, se você está falando daquele galão de água, ele realmente ocupa muito espaço visual ali. O ideal é que você coloque dentro de algum armário, com uma portinha, obviamente que numa altura que seja fácil para você fazer a troca desse galão com o tempo. Você também tem a opção de colocar um filtro embaixo da sua bancada que você pode conectar ali, por exemplo, no seu misturador e ter uma saída de água filtrada, ou então uma torneira com filtro também. Tem algumas bem legais hoje em dia, tá bom? Nono item que você pode se arrepender muito se deixar para depois, e esse aqui geralmente as pessoas se arrependem de verdade, é não colocar um ralo nos locais que precisa de ralo. Por exemplo, num banheiro, tá? Muitas vezes as pessoas não usam o ralo na parte seca ali, fora do seu box. Mas, gente, banheiro é um local que geralmente a gente lava, né? Com mais frequência, joga água. E para secar essa água aí sem um ralinho, costuma ser mais complicado. Ou então numa varanda que você tenha, precisa ter um ralo ali, principalmente num cantinho e com caimento. Se você deixar um ralo ali no meio do ambiente, no meio ali da sua varanda, isso é muito ruim para limpar no dia a dia. O mesmo serve também para o seu quintal. Você precisa ter pontos ali onde você vai ter um ralo, vai ter uma grelha, alguma coisa assim, com caimento direitinho, para não ficar empoçando água. Décimo item aqui pra gente fechar o vídeo de hoje, pessoal. E ó, tem vários outros aqui. Eu quero saber, inclusive, a opinião de vocês aqui nos comentários. Qual foi o item que vocês não fizeram e se arrependeram? E depois, quando foi fazer, deu um trabalhão, gastou mais dinheiro do que devia. Divide com a gente aqui que vai ajudar quem estiver pesquisando sobre esse assunto, tá? Eu posso até fazer depois uma segunda parte desse vídeo aqui, porque realmente tem muitas opções. Mas o décimo item, pessoal, é referente à mão de obra. O que que acontece? Muitas vezes, quando a pessoa quer fazer uma obra, uma reforma, o que que ela faz? Ela chama um pedreiro e fala assim, faz a minha obra aí, meu filho. Só que não é bem assim não, pessoal. Você precisa entender um pouquinho de logística e até mesmo do planejamento de uma obra para ela acontecer direitinho. Por exemplo, se você vai fazer uma reforma num banheiro, numa cozinha, o que quer que seja, antes do pedreiro entrar, você tem a parte de infra para ser feita. Ou seja, tem que quebrar onde vão ter novos pontos de tomada, novos pontos de hidráulica. E isso aí, na parte elétrica, quem vai fazer é o eletricista, quem vai fazer na parte hidráulica é o bombeiro hidráulico. Ou então, se você está começando uma obra do zero, você tem a parte de preparação do seu terreno, tem que fazer o barracão, tem ali a escavação, tem a parte de carpintaria para fazer as formas. Então, assim, não é simplesmente você colocar um pedreiro na sua obra e pedir para ele fazer a sua construção.
Até porque se você não fez um projeto, e já vou te garantindo que os antigos espíritos arquitetônicos vão puxar seu pé de madrugada se você não fez isso, você não tem ali uma base do que estudar para saber qual é essa logística que tem que acontecer. E aí o que ocorre quando você simplesmente bota um profissional na sua obra e você acha que você está tocando uma obra? Ele vai começar a trazer um monte de dúvidas para você não vai saber responder, você vai ficar estressado, estressada, você não vai saber lidar com aquele tipo de situação, sua obra vai se atrasar, vai ter retrabalhos, vai ter gambiarra, vai ter um monte de problema. E isso aqui eu não estou cogitando que possa acontecer, eu estou te afirmando que vai acontecer. A questão aqui é só o nível de estresse, de prejuízo que você vai levar, porque eles vão ser certos. Porque numa obra tem profissionais que entram, tem outros que vêm logo em seguida, tem outros que vão voltar na sua obra e você precisa conhecer esse passo a passo. Às vezes você contrata um empreiteiro, que o cara tem até um grupo de profissionais ali que vai te atender, mas ele não vai atender tudo na sua obra. E aí depois que acabar os serviços deles, vem a parte, por exemplo, de pintura, vem a parte de gesso, você como uma pessoa leiga, uma pessoa que não vive desse mundo, né, da construção, você não é um construtor, uma construtora, você vai ter dificuldade para poder gerir essas pessoas. Fora que você às vezes encontra um profissional que faz um serviço sem pensar no cara que vai vir logo depois e atrapalha o serviço de quem vem em seguida. Então assim, gente, para uma obra acontecer bem, para você não se arrepender depois, primeiro, façam os projetos bonitinhos lá, depois você vai cotar com alguns construtores, empreiteiros, com quem você quiser procurar, e você precisa ter um bom gestor, tá? Que pode ser um arquiteto, pode ser um engenheiro, pode ser um bom mestre de obras, mas alguém que vai gerir toda essa equipe e toda essa logística para você, porque senão depois você vai se arrepender amargamente de não ter feito essas contratações lá no começo, porque a sua obra vai sair muito mais cara com os retrabalhos do que o preço que você pagaria para esse profissional, né, que seria um bom gestor para você. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Desses 10 itens aqui, teve algum que você cometeu na sua casa? Ou tem algum que eu não citei que você pode dividir aqui com a gente? Eu quero muito saber a sua opinião, hein? E muito obrigado de coração você que assistiu o vídeo aqui até o final, gente. Ó, obrigado de verdade, tá? Não esquece de deixar o joinha não, o like nos ajuda bastante. Se você puder também se inscrever, eu te agradeço muito, é um baita incentivo aqui pra gente. E lembre-se sempre, valorize seu sonho, contrate um arquiteto. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ah, Ralph miserável, descreveu minha casa toda aí, ô pirosca.